No programa do Quebrada FC, os comentaristas comentam sobre a última vitória do Corinthians. Vamos conferir. Não, com essa blusa aí é música havaiana. Uma blusa, uma camiseta. Blusa Mas havaiana. a dança da Havaiana. Eu achei que mano. Deixa seu like, se inscreva no canal do Podpah e, claro, manda o seu superchat, porque Alexandre Richard de Andrade está aqui para ler tudo que você vai escrever. Manda o teu superchat. Ontem lemos todos e teve mais de 30 superchats aqui. Mas antes de qualquer coisa, em nome do Quebrada, desculpa. Ó, se minha com audiência. gracinha de querer ficar me chamando de barriga de cadela. Já fica aqui. Digo, pode parar de Já palhaçada, fica aqui. hein? Em nome do Quebrada, nome vocês do Quebrada. não merecem Não merece. ver esse cara vestido desse jeito. Desculpa. Ele tá ruim mesmo. Tá feio demais hoje. Hoje é um dos piores dias. Me perdoa por isso. Você tem que entender que eu tenho o meu lado surfista, mano, e que eu sou um cara meio underground, eu sou picadilha. Forte abraço, Celéu, boa tarde, meus amigos. Assunção, tudo bem, irmão? Boa tarde, meu parceiro. Dora, legal? Opa. Ivan Drago, Mureta. Na manha, tamo junto. Na o quê? Na minha? Na manha. Velho linguajar dos anos Agostinho 80, Carrara. na manha. Olha aí, Juca, aí, tá vendo? Essa família é muito unida e também muito oriçada. Briga por qualquer razão, mas acaba pedindo perdão. Mas eu não me troco na garagem, né, ô palhaço? Eu também não. Se tivesse a roupa assim, também trocaria também não. Você não fala nada, velho. Testa de amola facão. Rapaziada, é o seguinte. Hoje é sexta. Hoje é sexta. Hoje é sexta Hoje e, pode. por incrível que pareça, o Corinthians venceu ontem na Arena da Baixada. Boa Um tarde, gramado Juca. Incrível. Boa Eu te falei tarde, boa tarde. Eu dei boa tarde pra você, eu dei boa tarde pra você. Você tá me zoando ou você fica falando... Você tá com uma roupa de oncinha e quer vir falar de mim? Bem melhor que você. Sozinha, desde que você chegou, o cara tá te diminuindo. Ele tá assim mesmo. Caramba, velho. Só porque ele não vai bater falta, vai ter um desafio, eu falo mesmo, vai ter um desafio quebrada versus reversão, e só foi chamado Marcelinho e Assunção. Aí os caras tá achando ruim, porque o Souza não sabia bater falta, Mali batia um pênalti, agora quer vir. Não fala isso dele não, que era um exímio cobrador também. Também, a fatiada também. perfeita. E fazia longa distância, que hoje os caras não fazem em campo. Isso aqui era craque. Chupa. Isso Mas é o aí. seguinte, não é pra ter mais esse desafio, não, que eu acabei de tomar comida de rápido, não é nem pra ter falado isso. Vamos falar do Corinthians, então. Vamos falar disso. Vixe, o diretor deve ter comido, hein? Meu comidaço agora. Quer obedecer? Ô, Marcelinho! Ô, Ursinho! Eu vou embora. Vai não. E você A gente sabe, não deixa. você sabe que eu ando armado. A gente... Pra mim ir pro carro ali e voltar. Tá bom. Corinthians Paulista do seu coração. Pegar um Do estilinho. nosso coração. Venceu, Opa, hein, como é que irmão? é? O que é? Ele vai pegar o quê? Venceu o Que que é? Você acha fofoqueiro. que eu falaria uma coisa dessa? Falou que ia pegar o estilinho. Você vai ver a cabeça do oitão do Olha! Que Ô, sexta-feira. tá Marcelinho desse Carioca, jeito. deixa eu me concentrar, isso é um programa sério, falamos de futebol e aqui não tem palhaçada nem brincadeira, não é copo de leite. Ó, seguinte, Corinthians venceu com um gol de Garro, um golaço, o verdadeiro camisa 10, que foi roubado, tomado das entranhas dele, mas volta a jogar e faz um gol importante e o Corinthians surpreendeu, porque nem você acreditava nessa vitória. É ou não é, Marcelo? Não é que eu acreditava. Veja bem, o Corinthians jogando fora de casa, ele tem certas dificuldades, algumas dificuldades, mas ontem teve uma postura de um time que vem numa sequência muito boa. O gol foi de suma importância pro Garro, o cara que chegou mais, você vê, ele estava bem mais atrás articulando. Quando ele chega mais atrás dos dois homens de frente, ele consegue finalizar. E fez realmente uma batida de um cara que sabe bater na bola, uma batida diferente, um golaço, um campo que não oferece as melhores condições para ter um bom futebol, né? Mas o Corinthians ali seguro, firme, principalmente na sua defesa, né? E com a ausência de Yuri Alberto conseguiu vencer o jogo. Então, o astral tá sensacional para os próximos jogos e a sequência daqui para frente. Mas você gostou mesmo do jogo que o Corinthians Não, apresentou? eu não gostei não. Eu não gostei não. Você viu que ele resumiu? O astral Ganhou. tá sensacional. Assunção, Ganhou, para aí. Já que Ganhou, pra ele- ganhou, mas não convenceu Mas nem você um assistiu o pouquinho jogo? o time de É, ontem. eu- Não, Assunção. você assistiu o jogo, Marcelo? Assunção, a minha pergunta Você é do meu lado, hein? A minha pergunta é exatamente essa pro senhor. A minha pergunta é exatamente essa. Foi esse alto astral que ele tá falando mesmo? Porque Ganhou. achou Não. um chute no meio da Não, rua, é tomou isso. sufoco. Tomou um sufoco o Mas jogo. é 1 a 0, né? O primeiro tempo, o Atlético foi muito melhor, que ele criou bastante oportunidades. Só que o futebol é isso, né, Ju? Você teve um pênalti perdido, né? E o futebol é isso. Quem não faz, toma. E a gente vem falando do Garro, né? Que o Garro, a partir do momento que ele se preparar, a partir do momento que ele se fisicamente estiver melhor, quem não gostaria de ter o Garro no time? Um cara que
quê? Bate bem na bola, um cara que todo time precisa de um jogador para as características do Garro, que é um cara de bola parada, escanteios, faltas laterais e também faltas frontais. E esse gol que ele fez ontem, não é fácil fazer esse gol. Você vê que Eu ele tô não- ligado, é difícil, eu sei. Sabe? Porra, pra bater assim na bola. Irmão, dobrar aqui, ó, joelho, bater. Estão aqui, colocando o gol na não é culpa pra do qualquer um, Santos, irmão. do goleiro. Não, eu não achei que foi negativo. culpa Não, de é gol. isso. Frango. Um Ele cara quer que ensinar puta como é que bate. golaço. Um cara que bate bem na bola, é isso aí, foi um golaço. Se de repente caísse nos pés de qualquer outro jogador, ele teria dificuldade para arrematar gol essa bola, né? Mas o Garro, a gente sempre fala, um cara que tem essa qualidade técnica batendo na bola muito grande, por isso ele fez o gol. Mas o Corinthians tem muita dificuldade quando joga atrás, quando joga fora de casa, ele tenta se defender, não se defende bem, e ontem não foi diferente, tomou um sufoco. O Atlético poderia ter vencido o jogo não só de 1-0, mas como de 2 ou 3, que tomou sufoco, mas futebol é isso, você não faz, o cara vai lá numa jogada, faz o gol e Ô, Souzinha, casa. você que sempre pegou muito bem de fora da área ali, sempre dando essas chicotadas no gol, foi muito feliz o Garro, mas o Corinthians, num todo, sofreu uma pressão, 10 centavos do primeiro tempo já, tinha um pênalti muito mal cobrado ali, e aí o Corinthians não consegue crescer, continua sendo abafado, continua tendo pressão ali, vários escanteios, várias jogadas, vários lances desperdiçados pelo Atlético, e aí, numa felicidade do Garro, que mais uma vez, segunda vez consecutiva, joga bem e consegue achar um gol ali e dar vitória pro Corinthians. Vitória importantíssima, né? Importantíssima. É uma pergunta ou é um texto? É quase um documentário. Tá com algum problema? Quase um Se documentário. ele alonga. Guiná. Vai lá, Souza. Pega ele lá, leva lá pra dar um... Então, eu tô precisando. Vitória importante em um campo difícil de se jogar, campo muito rápido. Quem está acostumado, a gente já falamos sobre isso várias vezes, que o sintético, quem joga lá leva muita vantagem. E o campo, não só foi eu que reclamei, todo mundo que joga lá reclama, né? Que é um campo rápido, que está sem muito gramado, um campo difícil de se jogar. E o Corinthians foi lá e fez o dever de casa, né? Não jogou, fez aquilo tudo. E pra gente analisar sobre isso, a gente precisa lembrar o jogo Corinthians e Palmeiras, onde o Corinthians pra mim foi muito melhor e o Palmeiras foi lá e ganhou o jogo. O Corinthians foi lá e venceu o jogo com o gol do Garro, é importante pra ele, importante pro Dorival, que essa ausência de vários jogadores importantes que o Corinthians está tendo, você ganhar um reforço, um cara que estava sendo questionado e com razão, porque um meia do Corinthians não pode ficar 5 meses sem fazer um gol, né? Eu acho que o Garro ainda precisa melhorar muito essa questão de entrar dentro da área, porque joga com 3 volantes atrás e quando você joga com 3 volantes, te dá essa liberdade de você pisar mais dentro da área. Se a gente prestar atenção, a maioria dos gols do Garro é naquele setor do campo. No meu campo, ele fez gol contra o Palmeiras, ele fez gol contra o Atlético Paranaense, acho que fez um gol contra o Vitória de fora da área muito bonito, também a maioria sim, mas ele precisa pisar mais dentro da área, porque um camisa 8 estava sendo contestado, não vinha jogando muito bem, mas como o senhor próprio falou, há 3 jogos que vem dando uma resposta positiva com ausência. Por isso que eu falo, às vezes é importante o treinador às vezes tem um jogador de confiança, fica insistindo muito nesse jogador e o jogador acaba perdendo totalmente a confiança. Foi o que aconteceu com o Rafael Veiga ano passado. Tava mal e em algumas ocasiões o Abel continuou insistindo nele, o Dorival não. O Dorival colocou o Garro na reserva e o Garro agora que entrou, teve que correr atrás, porque quem já entrou no lugar dele estava jogando muito bem e o Dorival ganha mais uma opção, né? Um jogador importante, com a bola parada, todo mundo precisa... quando olha para o Garro, lembra do Garro de 2024 e por isso que eu acho que é importante, se a gente prestar atenção no jogo de ontem, até o Hugo saiu da área para poder comemorar com ele, para você ver que a importância que sabia, né? Um gol pro Garro, trazer aquele Garro, porque é um cara que pode Fazia muito acrescentar... tempo que tava sem gol, né? muito tempo sem fazer gol. Marcelinho 5 meses. aqui, né, mano? Pisando, 5 macetando meses? o cara, 5 meses. cornetando o cara. Jamais. E o último jogo que ele fez foi o Atlético também. 5 meses sem fazer um gol, e é importante para um cara. E como todos os jogadores foram abraçar ele, eu acho que é importante. Quem ganha com isso é o Corinthians, e o Dorival ganha mais uma opção. Tava todo mundo, e com razão, né? Isso tem que ser pontuado. Todo mundo reclamando do Garro, e com razão, porque só correr não Tava adianta. rendendo, né? Não tava rendendo. Tanto que a gente falava aqui, e com razão, que o Garro não era mais titular. E agora, eu acho que voltou a acender uma luzinha, colocar uma pulgazinha atrás não da orelha, que a orelha é pequena, mas do nariz do Dorival, que Contra ele a parece... Portuguesa, será que ele vai ser titular? Provavelmente porque o Bidon não tá ainda 100%, né?
Mas pode reforçar o time. Aí eu quero saber de você, Draguinho, se vai descer do muro. Ivan Drago, você acha que o Garro já pode ser ventilado como um possível titular já contra a Portuguesa? Porque vem fazendo bons jogos, então... Eu acho sim, pela capacidade de criação que ele tem, tá? Se você pegar o Carrilho, ele é bom jogador, mas não tem as mesmas características. O André, que ontem saiu do banco, também não tem as mesmas características. Ontem acho que ele perdeu mais um, né? Matheus Pereira. Saiu com dores, então talvez não fique à disposição. Então é um jogador importante, que precisa de ritmo de jogo e recuperado, ele é um cara que pode brigar pela regularidade porque ele tem qualidade para isso. Agora, com relação ao jogo, Jucá, eu acho que o Corinthians, ele tá ganhando uma cara e acho que o torcedor aceita muito bem isso. Tem torcedor que é mais exigente, entende que o time precisa ser um time ofensivo dentro e fora de casa, aquela coisa toda. E jogar bem sempre. Exato. E o corintiano, tá aqui um cara que representa a torcida corintiana, o corintiano aceita de boa essa forma de sofrer um pouquinho mais, mas num contragolpe ganhar por 1-0 e tá ótimo, certo? Perfeito. Tô mentindo? Corretíssimo. Então você vê, ganhou um título importante atuando dessa maneira contra o Vasco no ano passado, saindo em contragolpe. Contra o Palmeiras em casa, já tenta se impor, perdeu o jogo, mas tentou se impor. Fora de casa, um comportamento completamente diferente. Nós vimos agora contra o Atlético Paranaense. E o time vai se adaptando a esse estilo adotado pelo Dorival. Cara, mais uma vez, pra mim o Gabriel Paulista foi uma grande contratação feita pelo Corinthians até aqui. O cara resolveu o problema junto com o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique no ano passado cresceu muito de produção. Gabriel Paulista chegou e parece que joga no Corinthians há anos, até pela identificação que ele tem com o clube, né? Identificação que eu digo é um cara que sempre torceu pelo Corinthians e agora tá realizando esse sonho. E acho que o Corinthians tá conseguindo um padrão fora, um padrão em casa. Por isso que no mata-mata, pra mim, esse time vai dar trabalho. E ele conseguindo mesclar também. Exatamente. E ele precisa mesclar, porque ele tá perdendo jogadores lesionados. O Corinthians só parou de jogar no dia 21 de dezembro do ano passado, teve pouco tempo de preparação, jogos decisivos. Se eu não me engano, o Corinthians tem 13 jogos na temporada, tá? Mas se você reparar nesses 13 jogos, são 3 clássicos: Santos, Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Paulista, jogos pelo Campeonato Brasileiro que nunca são fáceis e uma decisão, jogo único contra o Flamengo pela Supercopa. Então tem muito jogo grande aí. Antes a galera jogava o Campeonato Paulista e poupava contra o Bragantino, aí poupava contra o Capivariano, aí botava os titulares contra a Portuguesa, voltava a poupar contra o Mirassol. Agora não, é pegada. Se ele não rodar... Poupou contra o Red Bull, tomou taca. Isso. E aí falou que ia entrar com a cavalaria máxima, um time com a estratégia máxima agora contra o Atlético. Deu resultado, venceu a partida. Agora contra a Portuguesa, que é o mata-mata, pode ter o retorno sim do Bidon, mas não tá a 100%, né, Marcelo? Mas é de se questionar por quê. Se o Garro entra e ajuda essa ausência do Yuri Alberto, mas é um jogo delicado, porque perdeu, irmão. Acabou o Campeonato Paulista, aí vai focar só no Campeonato Brasileiro. E aí tem essa grande questão de domingo. Vamos ouvir a sonora do Dorival falando sobre esse mata-mata e sobre esses atletas tanto lesionados